Glória a Deus. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Sejam bem-vindos a mais um momento de aprendizado, de crescimento, de fortalecimento espiritual através da palavra do Senhor. Sou grato a Deus por este momento maravilhoso de poder responder algumas questões relacionadas à palavra do Senhor, né? Hoje a pergunta é, ou também pode ser uma afirmação: todas as pessoas vão para o céu? Todas as pessoas vão para o céu? Você acredita mesmo, meus amados irmãos, que todo mundo vai para o céu? O que é que a Bíblia nos responde sobre esta afirmação ou sobre esta pergunta, né? Veja bem, a Bíblia nos diz aqui em João capítulo 5, versículo de número 28 e 29. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Todo mundo, meus amados irmãos, que estiverem no sepulcro, quando Jesus voltar, né, para arrebatar a sua igreja, está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 a partir, né, que o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e trombeta de Deus. Os mortos, os que morreram em Cristo, vão ser ressuscitados primeiro, né? E depois os que ficarem vivos para esta vinda, né? Nós não iremos preceder os que dormem, porque os mortos hão de ressuscitar primeiro. Então, os mortos, os que morreram em Cristo, aqueles que estiverem vivos neste arrebatamento, eles subirão juntos ao encontro do Senhor nos ares, né? É isso o que a Bíblia ensina. Mas veja bem, continuando o texto, no versículo 29. E os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizerem o mal para a ressurreição da condenação. Lendo esse texto, a gente acha que essas duas ressurreições acontecerá, né, logo após o arrebatamento, né, no início do arrebatamento da igreja. Mas não é assim. Os que fizerem o bem, irmãos, irão ressuscitar, né, para estar para sempre com o Senhor. Esses ressuscitarão para a vida, onde não haverá mais nenhuma condenação. Está escrito lá em Romanos capítulo 8, versículo 1, que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, aqueles que não andam segundo a carne, né, segundo os seus próprios desejos, esses não haverá mais nenhuma condenação. Aí veja bem na outra ressurreição, os que fizerem o mal para a ressurreição da condenação. Veja bem que essa ressurreição, meus amados irmãos, acontecerá lá no juízo final, certo? No juízo final está escrito aqui no livro da Revelação, em Apocalipse, né? No capítulo de número 20, louvado seja o nome do Senhor, no capítulo de número 20, vai nos dizer aqui, no versículo de número 11, olha, e vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, os grandes e pequenos, que estavam diante do trono branco, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras, e deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam, e foram julgados cada um segundo as suas obras, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então essa aqui é a segunda ressurreição, né? Nem todos, irmãos, nem todos irão para o céu. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia fala de dois caminhos, né? Está escrito lá em Mateus capítulo 7, a porta é estreita, a porta larga, o caminho largo e o caminho estreito. À medida em que andamos por este caminho é que vai nos conduzir ao nosso destino final. Então, meus queridos irmãos, muitos podem acreditar que todos serão salvos, mas a Bíblia não diz que todos serão salvos, né? A Bíblia fala em João
Mateus capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim, todos os que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O Senhor está nos chamando a nos aproximar dele, a buscar a sua presença, a confessá-lo como nosso Salvador. Só será salvo, meus queridos irmãos, aquele que confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Em Mateus capítulo 7, versículo 21, diz que nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Aí nos vem essa pergunta: será que nós estamos fazendo a vontade de Deus? Estamos fazendo a vontade do Senhor? Como está a nossa vida diante do Senhor? Temos vivido uma vida que agrada a Deus? Temos vivido uma vida observando a palavra de Deus, temendo a sua palavra, buscando servir ao Senhor, nos afastando das obras infrutíferas das trevas? Você pode até se perguntar: não, mas eu não roubo, eu não me prostituo, né? Eu sou um homem religioso. Queridos irmãos, a salvação não é por méritos próprios, não é porque você é religioso, não é porque você faz boas obras, não é porque você ajuda alguém, não é porque você tem um coração bom. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz, meus amados irmãos, que todos estão separados da presença de Deus, da glória de Deus. Todo ser humano, quando nasce, ele já nasce destituído, separado da glória de Deus, ele nasce fadado a ir para o inferno. Está escrito, meus queridos irmãos, aqui em Romanos capítulo 3, versículo de número 9 e 10. Olha o que diz a palavra do Senhor. Vou ler o versículo 10, o versículo 11, né? Como está escrito: não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Então, meus amados, todos estão separados da presença do Senhor. Louvado seja Deus. Está escrito aqui em Romanos 3:23 ainda, nos diz assim, olha: louvado seja o nome do Senhor, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram. Por que todos pecaram? Por conta de Adão. Adão que foi desobediente, né? Adão que comeu do fruto proibido. Através de Adão, todos nós estamos mortos espiritualmente. E só podemos alcançar a vida plena, uma vida espiritual, louvado seja o nome do Senhor, só podemos nos achegar a Deus quando confessamos a Jesus como Salvador e Senhor. Está escrito ainda em Romanos 5:12, pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então, por meio de Adão, todos agora são considerados pecadores, e esse pecado, ele faz separação entre Deus e o homem. E o que é que nós precisamos fazer, louvado seja o Senhor, para alcançarmos esta graça, essa dádiva de recebermos a vida eterna? Basta apenas você crer que Jesus ele é Senhor, que ele é Salvador, que ele veio para nos redimir do pecado, mas é importante confessá-lo como o único e suficiente Salvador das nossas vidas. Está escrito aqui em Lucas 12, versículo 8 e 9. E digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas quem negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Então, meus queridos irmãos, Jesus, ele não nos obriga a confessá-lo, né, como Salvador da nossa vida. Nós temos esse poder de escolhermos confessá-lo ou de rejeitá-lo. Louvado seja o nome do Senhor. Quero dizer para você, meu querido e minha amada irmã, que está escrito ainda em Hebreus capítulo 9, versículo 27, que ao homem está ordenado a morrer uma só vez, depois disso segue-se o juízo. Então, a maneira que vivemos aqui nessa terra
que vai nos conduzir a uma eternidade separada do Senhor ou juntos do Senhor. A escolha é minha e é sua, de confessá-lo como seu Salvador, confessar Jesus como Salvador, ou também de rejeitá-lo, de não querermos viver esta palavra. Mas ainda quero compartilhar mais um texto com você para encerrarmos. Está escrito em Marcos capítulo 8, versículo de número 38. Porquanto qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com seus santos anjos. Então, meus amados, se você ainda está rejeitando o plano da salvação, se você ainda não está dando credibilidade a essa palavra, eu convido você nesse momento a atentar para que tudo aquilo que eu falei, diante daquilo que eu expus das Sagradas Escrituras, faça uma autoanálise da sua vida e tome a decisão de entregar a sua vida para Jesus. Deixar com que Ele seja o Senhor e Salvador da sua vida. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família, que Deus te dê sabedoria e te dê entendimento da palavra, em nome de Jesus.